Conversa Fiada está de volta e nós já estamos aqui no terceiro bloco, nesse papo tão animado com a doutora Tatiana. E eu queria falar, os países do porte do Brasil não podem prescindir de uma capacidade própria de geração de imagens do seu território, ocupado por cidades que crescem continuamente, florestas e até que devem ser protegidas, né, e preservadas, ou plantações para o agronegócio, as fotos de satélite, tem enorme aplicação. Sem isso, não há como prosperar nas políticas públicas para um país tão grande. Um país grande como o nosso realmente precisa de satélite para se ter uma ideia do país, do tamanho que ele é e dos seus problemas. É isso mesmo, doutor? É exatamente isso. Um país hoje como o Brasil, com a nossa extensão continental, não podemos prescindir das atividades de sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? São fotos do nosso território. Então, a nossa agricultura, o nosso clima, a prevenção, né, meteorologia, que é muito importante na agricultura, na agropecuária, prevenção de desastres naturais, queimadas, localização de pessoas desaparecidas, imagina, nas nossas florestas, né? Sim. Então, localização de pessoas desaparecidas, tudo isso é muito facilitado. Segurança, a segurança no transporte. Hoje nós temos todo um sistema de transporte que é monitorado a cada minuto por satélites. Sim. Então, a segurança da nossa produção, dos nossos transportes, tudo isso depende hoje do satélite. Isso. Eu queria mais um detalhe aqui. Eu vi que em sua tese de conclusão de mestrado em Direito Espacial, a senhora falou sobre os asteroides. Eu queria saber por quê e quais os aspectos que a senhora abordou, além das questões jurídicas. Os asteroides é um tema muito interessante, porque é incrível, às vezes as pessoas não acreditam, mas cientistas japoneses e americanos, em várias missões em asteroides, não missões humanas, missões de sondas em asteroides, descobriram que os asteroides são corpos extremamente ricos em materiais hoje raros na Terra. Materiais preciosos da produção de microchips de computadores, de celulares, né? As chamadas terras raras, que hoje são encontradas só na China, por exemplo, em poucos países no mundo. Água, que para as missões espaciais é essencial. A gente não pensa nisso. A água, nas missões de longo prazo, por exemplo, nas missões para Marte, nas missões de longo prazo na Lua, a água é essencial para a sobrevivência dos astronautas no espaço. Então, os asteroides contêm tudo isso e também contêm ouro, materiais preciosos. Existe uma corrida hoje de empresas espaciais internacionais privadas que têm interesse em explorar os recursos naturais dos asteroides. O grande problema jurídico não existe uma regulamentação para isso. Eu queria até perguntar para a senhora, porque o direito espacial é um ramo do direito público. Exato. E no início, né, as iniciativas todas de exploração do espaço eram dos governos. Exatamente. Né? E hoje parece que a iniciativa privada já suplanta essas iniciativas. Esse é um tema muito interessante. As atividades iniciais no início da era espacial eram basicamente, exclusivamente públicas. Porém, era quase um monopólio. Era um monopólio. Mas alguns países, como a França, os Estados Unidos, eles abriram a iniciativa privada, incentivaram a iniciativa privada grande parte de suas atividades. Por exemplo, a NASA hoje, toda a parte de refornimento da estação espacial, que hoje nós temos uma estação espacial orbitando, né, sobre nossas cabeças, onde nós vimos na televisão, né, os astronautas, eles ficam já há 4, 5 meses na estação espacial. Então, eles precisam de alimentação, eles precisam de água. Então, toda essa parte de fornecimento de alimentos aos astronautas são feitos por empresas privadas. A NASA incentivou muito. A França também. Toda a parte de lançamento é privada. Então, as empresas privadas, elas hoje têm um ramo de atuação muito amplo. Eu não sei, acho que não supera ainda a pública, não. Mas elas têm um poder muito grande. Sim. E, obviamente, nos asteroides, com uma riqueza tão grande, como eu acabei de dizer, de materiais raros, de ouro, de diamante, os privados têm muito interesse em explorar os asteroides.
mas ainda não existe nenhuma regulamentação, porque justamente à época, né, o último tratado foi o Tratado da Lua, de 79, à época não se tinha tecnologia para isso. Isso. Agora eu queria que a senhora comentasse mais uma vez para a gente esse lado estratégico do direito espacial, né? E eu queria que a senhora colocasse para a gente assim, existe hoje, a gente pode falar que existe uma corrida espacial e quem está à frente disso? Quem está à frente é quem sempre esteve, né? São os Estados Unidos, a França, são as grandes potências. Mas a grande novidade no espaço, e é importante frisar que o Brasil tem uma importante estratégica no Copos, que é o órgão político de discussão de políticas espaciais, e dos BRICS em gerais, né, do Brasil, da China, da Índia, da Rússia, é de inclusão. Justamente porque hoje não existe hoje desenvolvimento sem uma política espacial concreta. Porque nós acabamos de citar todas as questões de nossa vida cotidiana, da proteção, da segurança nacional, passa pelo direito espacial, depende das atividades espaciais. Então, um país hoje que não tem acesso a dados de satélite, um país que não tem um satélite próprio, que depende de outro país para receber dados do seu próprio território, ele é dependente. É dependente. Agora, a senhora me comentou uma coisa interessante comigo, que os 4 satélites brasileiros, eles não foram lançados nem por Alcântara, nem por Barreira do Inferno, porque houve um incidente no início e isso desincentivou um pouco, né? Mas eles foram lançados por outros países, Exato. Pela China, me pela parece. Pela China, pela Rússia. Pela Rússia, né? E isso nos deixa na mão ou simplesmente... O Brasil... uma parceria, uma coisa assim? É uma parceria, porque um outro fator importantíssimo do direito espacial é a cooperação internacional. Sem cooperação não é possível o espaço, porque é uma atividade extremamente cara. Para vocês terem ideia, um satélite custa em média 150 milhões de dólares. E um satélite, você corre o risco, como aconteceu com o nosso Cybers 3, que ele teve um problema no Marcha Longa, que é o foguete lançador chinês, teve um problema numa das fases, né, de ignição, e o nosso satélite não foi colocado em órbita. Nós perdemos esse satélite. Isso é muito comum, acontece com todos os países. A atividade espacial é de alto risco, ainda é de alto risco. Então, sem cooperação internacional, não se pode hoje viver. É importante, e o Brasil coopera muito. Nós temos o Tratado de Cooperação com a China, que os nossos Cybers, que são satélites sino-brasileiros, são cooperação. Isso significa que para os nossos técnicos, o chamado transferimento, a transferência de tecnologia. Então, os nossos técnicos, os nossos engenheiros, eles estão aprendendo a tecnologia para a construção de satélites. Então, o futuro é que nós possamos construir inteiramente um satélite no Brasil e lançar um satélite no Brasil. Mas sem cooperação, nós não vamos adquirir essa tecnologia. Porque isso tudo vai redundar num bem para a humanidade, Um bem para a humanidade, que é o artigo número 1 do OST, do Tratado do Espaço, que o espaço, as atividades espaciais, elas têm que visar o bem comum. Para fim pacífico e bem comum e inclusão de todos os povos. Outra curiosidade, eu li que os satélites têm vida curta, né? Eles, 10 anos, eles já estariam ultrapassados. Aí há lançamento para substituir aqueles satélites que estavam lá. O que acontece? Esse satélite fica lá ou é recolhido e fica... O que acontece? Esse é um grande problema, porque... nós temos os satélites inativos, né, os satélites inativos, eles continuam orbitando. Muitas vezes eles são destruídos, muitas vezes eles continuam em órbitas. Isso gera um grande problema hoje que o direito espacial enfrenta, que é os chamados debris, que é o lixo espacial. Nós hoje temos uma quantidade de milhões de restos de satélites no espaço. Nós conseguimos, né? Inundar um espaço de lixo. De lixo. É um grande problema. Nós temos uma empresa suíça que tem um projeto de limpar e recolher esses objetos. Mas é uma empresa não fácil. Não fácil, porque, como eu disse antes, são atividades de alto risco e muito custosas. Agora eu queria que a senhora falasse para a gente, a senhora trouxe um livro aqui, que eu considero interessante para o público que está nos assistindo, né? E que queira conhecer um pouco mais de direito espacial, já que não é tão conhecido. Exato. Eu queria que a senhora falasse desse livro e queria que a senhora falasse assim, da possibilidade também dos estudantes que estão nos vendo se interessarem por direito espacial, o que eles podem fazer para trilhar seus caminhos tão brilhantes?
Bom, esse livro é do professor José Monserrat Filho, se chama Direito e Política na Era Espacial e tem um subtítulo muito interessante, Podemos ser mais justos no espaço do que na Terra? O professor José Monserrat Filho, foi chefe da cooperação internacional da Agência Espacial Brasileira. Ele é uma referência, é o maior conhecedor de direito espacial no Brasil. Ele é uma pessoa extremamente aberta. O e-mail dele está no site para os interessados, os estudantes interessados. Vocês podem ir no site da Agência Espacial Brasileira, e lá tem um e-mail do professor Monserrat Filho, vocês podem escrever para ele vai ter o maior prazer em responder, vai ficar muito satisfeito, porque é nosso dever divulgar o direito espacial, porque nós precisamos de advogados nesta área, de juristas, precisamos de engenheiros, precisamos de físicos, precisamos de matemáticos. Para a senhora ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, nós contratamos milhares, não são centenas, milhares de técnicos especializados, porque nós não temos no Brasil, nessa área espacial. Tem algum programa que os estudantes podem... A Agência Espacial Brasileira tem um programa especial para jovens. É só entrar no site da aib.gov.br, www.aib.gov.br. Okay. E lá estão todos os programas. Eu queria te agradecer a participação aqui. Queria dizer para você que toda vez que você voltasse a Pirapora, tá? Para visitar seus familiares e tudo, que você viesse aqui nos dar mais algumas notícias sobre o direito espacial. Tá Muito obrigada, o prazer foi tudo meu. Eu adorei falar com a doutora Tatiana Viana, que é especialista em direito espacial, e falar com ela só aumentou em mim a admiração e a crença que eu tenho nesse povo norte-mineiro. Conversa Fiada vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa.